Olá, crianças, em matemática vamos dar continuidade ao assunto sobre multiplicação. Isso mesmo, multiplicação é a soma de parcelas iguais, ou a soma de quantidades iguais, ou a soma de números iguais, tá bom? Então, aqui na multiplicação que vocês estão vendo aqui, ó, o Sacizinho todo faceiro, porque ele está participando da aula de quê? De multiplicação, isso mesmo. E só lembrando para vocês que quando vocês verem, né, esse tipo aqui de operação, vocês não digam que ela é uma operação de vezes, ó, não façam isso. Por quê? Porque esse sinalzinho aqui, ó, esse X, né, que o nome dele na multiplicação se chama vezes, é o nome do sinal. E é o nome desse sinal que identifica que a operação é de multiplicação, que eu vou somar várias quantidades iguais, tá? Ou números iguais, ou parcelas iguais. Por que eu falo em parcela? Porque parcela é um termo, certo, da adição. Parcela é um termo da adição. E a multiplicação usa, né, as parcelas iguais, que é a soma de parcelas iguais, a multiplicação. Para você não precisar ficar repetindo 10 vezes um número, então você só precisa saber como é que faz ali a multiplicação, tá bom? O que é multiplicando, o que é multiplicador, para poder você não ter que escrever tantos números assim, tá bom? Então, aqui eu tenho uma operação de multiplicação, ó, só recapitulando, relembrando, na vertical. Vertical é o quê? Em pé. Aqui eu tenho, ó, na horizontal. Horizontal é o quê? Deitado, tá? Horizontal deitado, vertical em pé. E o sinal da multiplicação é o sinal de vezes, tá bom? Vezes. Como é que se chama esse X aqui? Vezes. Como é que se chama esse X? Vezes. Como é que se chama esse X? Vezes. Como é que eu vou ler? Eu vou ler 2 vezes 3 igual a 6. 2 vezes 3 igual a 6. Na multiplicação também nós temos alguns, eu chamo de termos, né? Que é o dobro, o triplo, tem o quádruplo, também o quíntuplo, mas nós não vamos nos ater a eles, tem outros também, mas nós não vamos nos ater, por quê? Porque o que vai ficar mais fácil para vocês nesse momento, né, já que nós estamos na introdução da multiplicação, é a questão do dobro e do triplo. Dobro é quantas vezes? 2 vezes. O triplo, 3 vezes, tá bom? Aqui ontem na aula de matemática nós fizemos aqui algumas operações, certo? Mostrando para vocês operações que se utilizam do dobro, operações de multiplicação. Eu sei que é de multiplicação por causa, ó, do X, do sinal de vezes. Então, nós fizemos operações, né, com o dobro da quantidade e com o triplo da quantidade. Lembrando que eu fiz ontem essas comparações utilizando balinhas, né, doces que chamam mais a atenção de vocês. Hoje eu não vou utilizar. Então, assim, ó, o dobro é 2 vezes. Então, 2 vezes quem? O 3 é igual a 6. 2 vezes o 1 é igual a quem? Ao 2. 2 vezes o 4 é igual a quem? Ao 8. Então, qual é o dobro de 3? O dobro. O dobro eu sei que é 2 vezes, certo? Então, qual é o dobro, gente, de 3? 6. Qual é o dobro de 1? 2. É o 1 2 vezes, é o 3 2 vezes. Qual é o dobro do 4? 8. É o 4 2 vezes, certo? Então, o dobro eu sei que é a quantidade, que é essa quantidade 2 vezes, essa quantidade 2 vezes e essa quantidade aqui 2 vezes. Já o triplo, ó, triplo é a quantidade 3 vezes. Então, o triplo de 1, quanto é?
3, porque é o 1 3 vezes. O triplo de 3 é o 9, porque eu tenho 3 3 vezes. O triplo de 4 é 12, porque é o 4 repetido 3 vezes. É o 3 repetido 3 vezes. É o 1 repetido 3 vezes. Então, triplo é o algarismo repetido 3 vezes. Então, triplo de 1, 3. O triplo de 3, 9. O triplo de 4, 12. O dobro, 2 vezes. O dobro de 4, 8. O 4 repetido 2 vezes. O dobro de 1, 2. O 1 repetido 2 vezes. O dobro de 3, 6, porque é o 3 repetido 2 vezes, tá bom? Agora, nós vamos para a nossa atividade. Vou retirar aqui, certo? Dessa vez eu não grudei aqui na minha mesa, né? Para não dificultar. Então, vamos à nossa atividade. Certo, pessoal? Aqui, ó, antes de tudo, coloque o nome da disciplina matemática e a data de hoje, 20/10/2001. Olha só, número 1. Escreva uma adição de parcelas iguais, o que eu já havia falado para vocês, e uma multiplicação que represente a quantidade de lápis que aparece em cada item. Então, quantos copos eu tenho aqui? Eu tenho 2 copos. 2 copos. Esses 2 copos vão representar o quê? O dobro, tá? Vão representar o dobro. Nesse primeiro copo, eu tenho quantos lápis? 3. No segundo copo, eu tenho quantos lápis? 3. Porque a multiplicação, gente, a multiplicação, eu sei que é a multiplicação por conta do sinal de vezes, é a soma, o sinal de mais indica uma adição, uma soma, é a soma de parcelas iguais, tá? Então, quantos copos eu tenho aqui? Isso aqui é na adição, ó. Eu tenho 2 parcelas de 3. E na multiplicação, quantos copos eu tenho aqui? Eu tenho 2 copos. Eu tenho 2 copos, ó. 1 copo, 2 copos. E em cada copo eu tenho quantos lápis aqui? Quantos objetos eu tenho? Eu tenho 3, eu tenho 3 aqui, eu tenho 3 aqui. Então, vai ser 2 vezes. Que quantidade eu tenho em cada copo? 3. Certo? Olha só o dobro. O dobro é 2 vezes. Qual é o dobro de 3? Qual é o dobro de 3 lápis? Aí eu venho aqui, ó, e junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 mais 3, ó. 3 mais 3 igual a quanto? 6. 2 vezes, ó, 2 vezes. Qual é a quantidade que eu tenho em cada copo? 3, 3. 2 vezes. O 3 é igual a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, pessoal, a multiplicação aqui nada mais é do que a soma de parcelas iguais. Aqui eu tenho os termos da adição, parcela e o resultado, soma ou total, tá bom? E aqui eu tenho o dobro, por quê? Porque eu tenho o 3 repetido 2 vezes, ó, a quantidade 3 repetida 2 vezes. Então, o dobro de 3, quanto é? 6. E esse aqui vocês vão fazer do mesmo jeito. Lembrando que eu tenho quantos copos aqui? 2 copos. E em cada copo eu tenho quantos de lápis de cor? Qual é a quantidade? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, vamos agora para outra atividade que vocês vão fazer hoje também. Tem essa aqui, tá? E também tem essa outra. Aqui tudo é feito na hora. Então, vamos lá. Vocês também receberam essa outra atividade aqui xerocada, certo? Vocês vão escrever o nome da disciplina que nós estamos trabalhando, matemática, o nome da escola que vocês estudam, certo? O nome de vocês aqui completo, tá? Façam uma letra pequena,
certo? E a data de hoje, 20/10/2021, aqui é a data numérica. Então, entendendo a multiplicação, aí eu tenho aqui, ó, 4 vezes 2. Para melhor compreensão, lê-se 4 vezes o 2. 4 vezes o 2. Então, vamos lá. Aqui eu tenho essas operações aqui, ó, que está envolvendo a multiplicação e aqui a adição, certo? A adição e a multiplicação. Como eu já falei para vocês, a multiplicação, porque eu sei que é multiplicação por conta desse sinal aqui de vezes, é a soma, olha o sinal de mais, é a soma de parcelas iguais. Então, essa parcela é igual a essa parcela é igual a essa parcela é igual a essa, tem que ser igual, tá? Do mesmo modo aqui, ó, essa parcela é igual a essa parcela é igual a essa, tá bom? Aqui também, ó, essa parcela é igual a essa. Não tem nenhum número diferente aqui, ó. Ó, aqui só é 6, o 6 sendo repetido 5 vezes, o 5 sendo repetido 4 vezes, o 4 sendo repetido 2 vezes, o 3 sendo repetido 3 vezes e o 2 sendo repetido 4 vezes. Tá certo? Para vocês entenderem a multiplicação, só é entender aqui a adição, tá bom? Que não tem nada de bicho de 7 cabeças. Certo, crianças? Agora eu quero que vocês mantenham a mente de vocês aberta. Não diga, é difícil, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Não digam isso porque vocês são capazes, vocês são inteligentes. E aqui, ó, da maneira que eu estou colocando para vocês, está sendo de uma forma bem prática, tá certo? E assim, também de uma forma assim concreta, né? Como eu já falei nos vídeos anteriores. Certo, crianças? Então, vamos lá. Quantas barrinhas eu tenho aqui? Eu tenho 1 barrinha, 2 barrinhas, 3 barrinhas, 4 barrinhas. Em cada barrinha dessa, qual é a quantidade de quadradinhos que eu tenho? Eu tenho 2, 2, 2 e 2. Como a multiplicação é a soma de parcelas iguais, ó, 2, 2, 2, 2, para não repetir essa quantidade enorme aqui de números, então eu só preciso fazer isso aqui, ó. Ver a quantidade, ó, 1, 2, 3, 4, e também que número eu tenho aqui em cada quantidade dessa ou em cada parcela. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho 4 vezes, então o 2, ó, o 2 foi repetido quantas vezes? 1, 2, 3, 4. 4 vezes. 4 vezes quem? 2, 2, 2, 2. Então, 4 vezes o 2. Vamos somar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a quanto? É igual a 8. E na multiplicação, como é que fica? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 vezes... Que algarismo? 2. Ó, que ele está repetido aqui, é igual 2. Então, 4 vezes o 2 é igual a quanto? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom, pessoal? Não se preocupe. Professora, mas eu ainda não consegui aprender direito a multiplicação. Não tem problema, porque nós iremos fazendo outras atividades em outros dias de aula. Tá certo? Para que vocês possam compreender melhor a multiplicação. Aqui, ó, eu tenho 3 vezes o 3, ó, 3 vezes, que número? O 3. Aqui eu tenho 2 vezes, quem? O 4, ó. 2 vezes, o 4 foi repetido quantas vezes? 2 vezes. 4 vezes, quem? O 5. Então, o 5, ó, foi repetido 1, 2, 3, 4 vezes. 4 vezes que número? 5. Aqui, o 6. O 6 foi repetido quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes que número foi repetido? O 6. Tá bom? E depois só juntar aqui e contar e somar e colocar o resultado. Tá bom, crianças? Então, essa é a nossa atividade de hoje de matemática, multiplicação, dobro e o triplo. Aqui, ó, nós temos essa operação aqui, ela é triplo.
E essa aqui é o dobro. O dobro 2 vezes, o triplo 3 vezes. Tá bom, crianças? Boa atividade!